Laboratório móvel do TCE-GO atinge a marca de 1,5 bilhão em fiscalizações de obras asfálticas. TCE-AL leva orientações sobre transição de mandato a prefeitos alagoanos. Iago na estrada. TCE-GO conta com veículo e IA que avalia a qualidade de rodovias. Pós-eleições. TCE-SE apresenta ações de programa de transição municipal. TCE-RO retém talentos. Servidores recusam novas oportunidades. TCE-RN e a LRN lançam Projures, programa de capacitação jurídica. Está no ar mais uma edição do Jornal Atricom, que é produzido pela TV Cidadã Alagoas, em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunal de Contas do Brasil. O TCE Ceará apresentou as ações do programa Transição Responsável nos municípios nesse período pós-eleições. O objetivo é garantir uma mudança de gestão tranquila que assegure principalmente a continuidade dos serviços públicos para a sociedade. Foi lançado no dia 9 de outubro o programa Transição Responsável do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, com apresentações das ações voltadas a acompanhar o período de mudança de gestão pública após o resultado das eleições municipais de 2024. O momento aconteceu na sede do TCE Ceará e foi aberto pelo presidente do órgão, conselheiro Holden Queiroz. Presentes, representantes de poderes e órgãos públicos, jornalistas, membros e servidores da Corte de Contas. O Tribunal de Contas ele tem um papel muito importante nas eleições, não diretamente nas eleições, mas no antes das eleições e no depois das eleições. Então, antes a gente fornece aquela lista de contas irregulares, que é a principal fonte para a Justiça Eleitoral avaliar as inelegibilidades. Então, ali já é um grande material, um serviço que o Tribunal presta antes das eleições. E o depois da eleição é muito importante, né? Porque a democracia não se esgota no voto. Ela começa ali no voto. E é muito importante evitar rompimento de uma gestão para outra, rompimento de descontinuidade burocrática mesmo, de documento, né? E descontinuidade de serviço público. Então, nesse ano, a gente quer entrar com uma ação mais preventiva. Então, desde o começo, nós já estamos aqui reunidos, já temos um projeto, um plano para atuar de forma preventiva, logo assim que passar, acabou o período eleitoral, para a maioria, na grande maioria dos municípios já acabou, e agora é focar na constituição das equipes de transição. Então nós criamos um portal para isso, tá? Esse portal tem todas as informações, tem uma cartilha mostrando passo a passo de como é essa transição e nós vamos monitorar e o cidadão também pode monitorar através do site. O secretário de Controle Externo, Marcel Albuquerque, informou que a transição responsável envolve garantir a normalidade dos serviços públicos, que não podem ser descontinuados com mudança de governantes. Nós já estamos há 2 meses, trabalhando nessa transição e o tribunal já tem muita expertise, já tem muitas experiências nas fiscalizações após o período da eleição. Nós temos 2 municípios em segundo turno e temos 91 municípios em que o prefeito não foi reeleito ou não poderia tentar a reeleição. Então, o tribunal, além dessas fiscalizações, do qual já faz regularmente a cada eleição, o tribunal aperfeiçoou seus mecanismos de transparência, de indução, de educação, e o objetivo é induzir uma boa transição. A disponibilização de dados, as reuniões entre a equipe eleita e a equipe que está saindo, quais são os documentos necessários para formalizar essa transição. E a questão da transparência, ela vai abrir um leque para que a população faça um controle, uma fiscalização, somar os esforços do tribunal. O Ministério Público também vai estar presente. Então, assim, o passo que o tribunal está dando é de potencializar o alcance da sua atuação. As funcionalidades do portal Transição Responsável foram apresentadas pelo diretor de Fiscalização de Atos de Gestão 1, Cristiano Góes, que coordena o grupo de trabalho instituído para atuar no período pós-eleitoral.
Nesse primeiro momento, nós vamos acompanhar para e passo toda essa instalação da transição dos municípios, orientar, dar dicas, repassar conhecimentos. Então, o primeiro passo é essa orientação e essa instigação para que a transição ocorra. Depois disso, passado esse momento, nós estaremos acompanhando todos os dados orçamentários, financeiros, patrimoniais desses municípios. Nós, em uma segunda etapa, um trabalho mais reativo de onde tem relatos de denúncia, de irregularidades, onde haja uma solicitação da sociedade, o tribunal vai lá para acompanhar mais de perto em inspeções e auditorias. O site lançado conta com um mapa interativo para acompanhar a situação das transições dos municípios cearenses. Além disso, o portal fornece modelos de cronograma de atividades das comissões de transição e de documentos de trabalho e uma cartilha orientativa que está em sua segunda edição e apresenta orientações práticas aos gestores em final de mandato sobre como proceder caso o município venha passar por transição governamental no cargo de prefeito. Os trabalhos contam sempre com o apoio institucional de órgãos, como o Ministério Público do Estado do Ceará. Já tem sido um trabalho de parceria histórica. O Tribunal de Contas, desde a época do TCM, tem desenvolvido um trabalho muito importante no tocante à transição, que é exatamente esse período compreendido entre a proclamação do resultado das eleições e o início da gestão do novo prefeito ou do novo gestor público em janeiro. Então, o Ministério Público tem dado capilaridade às ações do Tribunal, a partir dos promotores na ponta, nas comarcas, bem como ajudado a fiscalizar as ações da comissão de transição, incentivando, mediando eventualmente até conflitos entre esses personagens importantes na transição, que são os membros das comissões, para que a gente possa ter uma transição tranquila, transparente e que, sobretudo, possa permitir que não haja solução de continuidade nos serviços públicos essenciais, seja na assistência social, seja nas políticas de primeira infância, seja na saúde, seja na educação. O objetivo é garantir uma transição de mandato capaz de assegurar a continuidade dos serviços essenciais à população e a adoção de práticas de gestão transparentes, eficientes e responsáveis. No Rio Grande do Norte, o Programa de Formação e Aperfeiçoamento dos Consultores Jurídicos da Corte de Contas do Estado e da Assembleia Legislativa, o Projuris, foi lançado. Acompanhe agora todos os detalhes. O lançamento oficial do programa Equidade, Diversidade e Cidadania, realizado pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, contou com a presença de autoridades, servidores e palestra das conselheiras convidadas, Suzana Azevedo, do TCE de Sergipe, e Carolina Matos, do TCE da Bahia. O programa Equidade, Diversidade e Cidadania do Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte traz uma nota diferencial muito grande, que é justamente chamar a atenção do seu corpo de servidores internamente, mas também para os gestores, sobre a importância de um olhar, de se atribuir um viés que observe as vulnerabilidades das minorias e que traga então a necessidade que essas considerações já venham marcadas na própria construção das políticas públicas. O evento é uma iniciativa do TCE e a ideia é que as capacitações sejam incorporadas de maneira permanente no calendário da instituição. O Programa de Equidade, Diversidade e Cidadania é um programa que o Tribunal de Contas do Estado lança oficialmente nesse dia de hoje, mas na verdade ele vem acontecendo durante todo o mês de setembro e é um programa de caráter permanente. A gente tem um comitê técnico de diversidade que vai elaborar as diretrizes, tanto internamente para a parte administrativa do tribunal, mas também para as administrações públicas jurisdicionadas ao Tribunal de Contas do Estado. E ele tem realmente esse viés inicial de capacitação, de nivelamento de conhecimento sobre essas temáticas que são, né, da sociedade contemporânea e que as administrações públicas, né, o Estado em sua forma burocrática, precisa realmente se apropriar desses temas. O programa Equidade, Diversidade e Cidadania busca oferecer um panorama dos principais debates da atualidade sobre os marcadores de gênero,
raça, sexualidade, além de compreender os desafios enfrentados por pessoas com deficiências e os neurodivergentes. No lançamento oficial, a temática da mulher no mercado de trabalho foi um dos pontos de destaque. É um movimento que é necessário que seja formativo, ele também é pedagógico, é combativo no sentido de que é necessário combater as discriminações, mas ele também deve ser pedagógico, né? No sentido que todas essas discussões de gênero e dessas desigualdades, elas são construídas socialmente. E após passar em novos concursos, servidores do Tribunal de Contas de Rondônia explicam por que optaram por permanecer na Corte de Contas. Ele tem uma história. Eu sou Ítalo Dantas, tenho 38 anos, sou casado e sou pai de família. Ele tem trilhado uma jornada. Sou Gustavo Pereira Lanes, sou nascido em Jaru, Rondônia, tenho 35 anos. Cada um com sua identidade única. Meu nome é Julian Afonso, sou auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Eu tenho 29 anos. Os três se conhecem, são auditores de controle externo e atuam no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Mas as semelhanças entre eles não param por aí. Além do TCE, Ítalo, Gustavo e Julian já foram aprovados em outros concursos que geraram grandes oportunidades. Mesmo com o surgimento de outras e boas oportunidades de trabalho fora do Estado, os servidores têm optado em permanecer no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. E o que ajuda a entender a decisão pela permanência? Alguns motivos esclarecem. Primeiro, valorização. Segundo, reconhecimento. Terceiro, ambiente de trabalho saudável. E o quarto, uma sensação que é muito comum na iniciativa privada e que está se tornando uma realidade no serviço público a partir do TCE. E que característica é essa? A sensação de pertencimento. Um pertencimento que se fortalece com o propósito de melhorar a qualidade de vida do cidadão por meio do controle externo. Ítalo teve a oportunidade de se transferir para o Ceará, onde também foi aprovado em concurso. Não faltaram atrativos, estado litorâneo, bom salário e mais perto dos parentes. Mas ele decidiu ficar em Rondônia. Pesou muito a minha decisão, o ambiente de trabalho, o acolhimento que eu tive aqui na instituição. Fui surpreendido positivamente por um ambiente acolhedor, confortável, que a gente se sente bem, que a gente pode trabalhar de forma independente. O olhar sensível da atual gestão para o servidor também foi um fator importante na decisão de Ítalo. A gestão com esse olhar atento para o bem-estar do servidor, para a valorização, não só a questão remuneratória, mas de melhoria física, de estar em um espaço aberto para sugestões. Então, é esse ambiente que nos cativa a permanecer no tribunal. Já Gustavo está no Tribunal de Contas há 7 anos. Já foi aprovado em outros concursos, mas escolheu TCE. O tribunal ganhou meu coração e aqui fiquei. A atual gestão ela tem um olhar diferenciado e humano para o servidor. E isso tem tido um compromisso muito grande com os planos do tribunal. Além da infraestrutura física e o ambiente de trabalho, Julian revelou outras razões que o fizeram escolher o TCE de Rondônia. O fator principal mesmo que me fez decidir escolher aqui, optar pelo Tribunal de Contas, foi a qualidade de vida. Foi a carga horária permitida, o que faz com que eu seja capaz de conciliar outros ramos da minha vida, como a minha própria saúde, a minha família, a minha profissionalização. Hoje eu sou estudante de Direito, estou fazendo a faculdade de Direito. Coisa que seria um pouco mais complicada se eu tivesse a carga horária comercial, né, de 8 horas, teria que fazer à noite. Não que fosse impossível, mas a qualidade de vida que aqui proporciona, eu não conheço outro órgão que seja capaz de fornecer isso. O engajamento dos servidores tem trazido resultados históricos para o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A instituição recebeu a certificação internacional GPTW, como um ótimo lugar para trabalhar. Numa escala de 0 a 100, o TCE recebeu em 2023 a nota 83. Este ano, 2024, o resultado foi ainda mais expressivo, nota 89.
Outro resultado histórico que comprova a excelência alcançada pelo TCE de Rondônia foi obtido pelo Marco de Medição e Desempenho dos Tribunais de Contas, o MMDTC, referente ao ciclo de 2024. Impulsionado pelo Plano de Gestão, o TCE de Rondônia alcançou 93% dos critérios avaliados no marco de medição, resultado superior ao conquistado na última avaliação em 2022. Esses resultados geram duas certezas. A primeira, o compromisso da atual presidência do TCE de Rondônia com a evolução, o desenvolvimento e a excelência em governança e gestão pública. Já a segunda certeza será dita pelos próprios servidores. TCE-RO, o melhor lugar para servir e se desenvolver. E olha, o TCE de Goiás fez um balanço de um laboratório móvel que dá suporte aos trabalhos de fiscalização de obras de pavimentação asfáltica. Ele auxilia na detecção de falhas, permitindo reparos ainda durante a execução das obras. O Tribunal de Contas do Estado de Goiás possui um laboratório móvel que, desde 2012, dá suporte aos trabalhos de fiscalização de obras de pavimentação asfáltica. Ele auxilia na detecção de falhas, permitindo, por exemplo, reparos ainda durante a execução das obras. O laboratório sobre rodas possibilita a coleta de solos e misturas asfálticas e a realização de ensaios, além de verificar a segurança viária e as sinalizações das pistas. Esse trabalho fiscalizou até aqui mais de R$1,5 bilhão em recursos públicos, com achados no montante de 95 milhões no mesmo período, gerando economia ao erário e benefícios à população. Desde o início, o laboratório já percorreu 43 mil quilômetros de rodovias estaduais, o que corresponde a mais de 3 vezes toda a malha asfaltada pelo estado de Goiás. O laboratório móvel conta com diversos equipamentos para garantir medições e análises precisas, além de equipes capacitadas e atualizadas para aproveitar tudo o que essas ferramentas podem oferecer. Buscando a melhoria contínua, o TCE está desenvolvendo uma inteligência artificial generativa que vai complementar a atuação do laboratório, incrementando as atividades de fiscalização de maneira integrada. E ainda na Corte de Contas Goiana, um carro conta com inteligência artificial que verifica a qualidade das rodovias. O Iago na Estrada, projeto desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado. Confira. Um veículo que usa inteligência artificial para avaliar a qualidade das rodovias. Esse é o Iago na Estrada, projeto desenvolvido pelo Tribunal de Contas do Estado em parceria com o CEIA, Centro de Excelência em Inteligência Artificial da UFG. O objetivo é garantir estradas mais seguras e manutenção mais barata. Mas o projeto vai além disso. O Iago é uma IA generativa que auxilia em fiscalizações, permitindo análises mais rápidas e precisas do uso de recursos públicos. A UFG garante experiência prática e acadêmica para estudantes, professores e pesquisadores. E o TCE ganha com a otimização das suas atividades. Atuando em conjunto, órgãos de controle e universidades públicas geram benefícios a toda a sociedade. E o TCM de Goiás lançou o evento de transição de mandatos e entregou aos candidatos à Prefeitura de Goiânia relatório de desafios que o eleitor enfrentará na gestão da capital goiana. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás fez o lançamento do evento de transição de mandatos que vai acontecer no dia 19 de novembro no Centro de Convenções em Goiânia. Participaram o presidente Joaquim de Castro, conselheiros, procuradores, os 2 candidatos a prefeito da capital, Sandro Mabel, do União Brasil, e Fred Rodrigues, do PL, entre outras autoridades. Os candidatos que disputam o segundo turno receberam um relatório sobre os desafios de Goiânia, que é um estudo feito pelo TCM sobre a realidade nas áreas de educação, saúde, previdência, infraestrutura e gestão fiscal. Muita coisa pode ser aproveitada. Eu estava vendo aqui, passei os olhos por cima dela, alguns minutos aqui, e pude ver que tem um aproveitamento, por exemplo, grande na área de saúde, que é bem um diagnóstico que nós já vimos fazendo. É a mesma coisa na área da educação, a área da saúde, nós temos aí essas unidades de saúde. Hoje, para se ter uma ideia, historicamente a prefeitura tem gasto acima do teto, que seria 15%, ela tem gasto 19%. Só que esse ano já está gastando 24%.
24%. E nós não estamos entregando saúde, mesmo entregando 24%. Então, como disse o presidente, é um problema realmente de gestão. É um problema de gestão que, para ser resolvido, precisa você ter experiência, você ser gestor, para poder resolver junto com a sua equipe. Se você não entender a leitura dos números, não tiver a condição de olhar isso, você não vai conseguir resolver. A Lei Complementar 141 de janeiro de 2012 estabelece que Goiânia tem que aplicar 15% na área da saúde. O TCM sabe muito bem, a gente aplica 21%. Não falta dinheiro para Goiânia, principalmente na área da saúde, e mesmo assim, todas as nossas áreas relacionadas a esse setor estão com alguma deficiência. Vale lembrar que em 2021, assim que o prefeito atual iniciou o mandato dele, havia uma diferença entre o envio da vacina aqui da Covid do governo federal para Goiânia, entre o envio e a aplicação de quase 20 dias, ou seja, a vacina ficava parada aqui 20 dias. Então, é um problema que não está de agora, sem dúvida, só vai ser resolvido aí com pessoas técnicas capacitadas no lugar certo, sem um acordão político tomando conta da Secretaria de Saúde. Hoje, os senhores receberão aqui uma cartilha que o Tribunal e que o Ministério Público entregam com desafios da gestão pública do município de Goiânia. E a Constituição Federal, ela diz que esses desafios têm que ser enfrentados pelo indivíduo que está à frente da prefeitura. Ou seja, a Constituição entendeu que é o prefeito que está lá, é o gestor público que sabe enfrentar esses desafios. Bom, nesse relatório está a questão da saúde, é o principal, né? Vocês têm acompanhado no dia a dia, afastamento do secretário, a questão do não funcionamento das unidades de saúde, SAMU, esse é um problema. Outro problema que está a questão da Comurg, né, que precisa ser resolvido também, a questão do IMAS, que é outro problema também que drena muito o dinheiro da prefeitura. Então, são desafios que são postos para que os candidatos tenham conhecimento daquilo que enfrentarão. Tem outros também, né, como educação, mobilidade, enfim, é uma gama de... Vocês depois poderão ver na própria cartilha aquilo que o tribunal está enxergando que precisa ser feito em Goiânia. O evento Transição de Mandatos vai reunir prefeitos, vereadores, presidentes de câmaras municipais, secretários, além dos recém-eleitos e as equipes de transição. A intenção do TCM é fazer com que os serviços públicos nos municípios não sejam prejudicados com a mudança de gestores. Ainda falando de transição de mandatos, só que agora em Alagoas. A Corte de Contas alagoana, por meio da Diretoria de Movimentação de Pessoal, levou orientações aos atuais prefeitos e aos que estão iniciando seus mandatos. Acompanhe. Na manhã desta última segunda-feira, o presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, conselheiro Fernando Toledo, esteve presente na sede da Associação dos Municípios Alagoanos, a AMA, que está proporcionando para todos os novos prefeitos e também prefeitos reeleitos uma capacitação desses gestores e suas equipes, na intenção de auxiliar na transição sob as normas dos órgãos de controle. O Tribunal de Contas tem essa preocupação, até mesmo porque nós estamos fazendo julgamento de contas que em alguns pontos, alguns elementos de controle, eles já foram levantados como pontos de fragilidade. E o Tribunal de Contas supera isso como uma irregularidade, mas coloca isso como ponto de ressalva. E é preciso que a futura administração corrija aqueles problemas. E, se não tiver conhecimento, nós vamos ter a municipalidade sofrendo com algumas interpretações, alguns erros, alguns equívocos que precisam ser corrigidos para que haja o melhor serviço prestado à comunidade. Quem também conversou com a TV Cidadã foi o presidente da AMA, Hugo Vanderlei, que relatou a importância deste evento acontecer. É a primeira reunião após o período eleitoral e é uma das reuniões mais importantes. É a reunião que dá início à transição dentro dos municípios. E essa capacitação, ela vem nada mais, nada menos de quem avalia as contas dos gestores e é o fiscal das contas dentro dos municípios, que é o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas da União. E eu faço aqui mais uma vez um agradecimento ao Dr. Fernando Toledo, que é o presidente do tribunal, que sempre tem colocado todos os quadros à disposição dos municípios. Nós já capacitamos milhares de servidores municipais todos os anos com essas parcerias. Os palestrantes Leonel Assunção, diretor da DIMOP, do TCE, e Diego Padilha, auditor federal de controle externo do TCU, explicaram como irá funcionar a transição de prefeituras, o que os gestores e suas equipes precisam e também o que será ensinado nas palestras. Após a proclamação do resultado,
o prefeito eleito ele deve indicar pelo menos 3 membros para fazer parte da comissão de transição. E a parte que está lá na prefeitura, o gestor atual, também indica 3 membros. Sejam eles controle interno, secretário de finanças, secretário de administração. E se no município tiver algum RPPS instituído, também deve ser indicado o representante daquele RPPS para prestar aquelas informações. Todas essas informações estão elencadas na Resolução 03 de 2016 do Tribunal de Contas. Lógico que o tribunal elencou aquela relação, mas aquela comissão ela tem amplos poderes para solicitar mais informações caso seja necessário. Essas informações vão ser, ao final, feito um relatório que será entregue no Tribunal de Contas até o dia 31 de janeiro do próximo ano. Os municípios, como regra, eles executam políticas públicas descentralizadas com recursos da União. Então, nesse momento, é muito importante que os gestores fiquem atentos não só às regras que regem todos esses recursos que são aplicados na ponta, pelos municípios, como também tenha conhecimento dos entendimentos do TCU com relação à responsabilização e à responsabilidade de sucessores, de antecessores, e não só de prefeitos, como também de gestores, secretários, coordenadores e assim por diante. E o Tribunal de Contas de Santa Catarina explica através de um vídeo institucional para onde vai o dinheiro dos cidadãos. Para onde vai o seu dinheiro? O Tribunal de Contas de Santa Catarina ajuda a responder essa pergunta. Todo ano, o TCE analisa a prestação de contas do governador. Depois, faz um resumo de forma bem simplificada sobre como o dinheiro dos nossos impostos é aplicado. A publicação está no site do tribunal. Aqui é possível saber quanto e como o governo investiu em saúde, educação e segurança, por exemplo. E a gente não poderia encerrar esta edição do jornal sem falar em mais uma importante parceria entre a Tricom e os Ministérios do Planejamento e da Articulação Política Institucional da Presidência da República, além de tantas outras parcerias com outros ministérios, CNJ, CNMP e demais poderes da República. O vídeo que vocês vão acompanhar a seguir foi veiculado pelo governo federal e apresenta uma cartilha orientadora destinada a prefeitos e prefeitas eleitas no último pleito, com o guia detalhado para a transição de governo. Minha prefeita, meu prefeito, parabéns pela sua vitória nessas eleições municipais. Você ganhou, mas não está governando ainda. E agora a transição. Eu sou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Olha só o que o governo federal lançou nessa parceria do Ministério do Planejamento e Orçamento, junto com a SRI, junto com a Tricom, um manual, orientações para você saber o que fazer nesse período da transição. Olha quem está comigo aqui, a nossa ministra Simone Tebet, que já foi prefeita, como vários e várias de vocês, sabe muito bem esse momento, né? Nossa, e como? Primeiro, mais uma vez, parabéns a vocês, prefeitos, prefeita. Eu sei o que é ganhar e ter que esperar pelo menos 2 meses, mais de 2 meses, para sentar na cadeira. A gente fica numa ansiedade para colocar tudo em prática, começar a executar tudo aquilo que a gente se comprometeu a fazer. Então tá aqui. Primeiro, montar uma equipe técnica competente, depois com muito diálogo, paciência, mesmo que o prefeito atual seja adversário, ele vai abrir as portas para vocês fazerem uma equipe conjunta de transição para quando chegarem na cadeira, dia 1º de janeiro, já está tudo organizado e 2 de janeiro já começarem a cumprir as promessas que prometeram nas eleições. Além do manual, tem os encontros em cada estado, em cada capital, organizado por nós, junto com a Caixa Econômica Federal, para te orientar nesse momento. Estaremos juntos com vocês nesses novos desafios na sua cidade. E esta edição do Jornal A Tricom, que é produzido pela TV Cidadã Alagoas, em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunal de Contas do Brasil, vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau, tchau.